Fala galera, ligado aqui no canal do José do Futebol Brasileiro, chegando para mais um vídeo, dessa vez voltando a gravar oficialmente. Ó, meus olhos agora estão melhores, agora eu posso voltar a gravar e eu vou fazer esse vídeo após esse jogo que eu vi da final do Mundial. O que eu posso dizer? O Flamengo jogou bola, e pelo menos jogou muita bola nessa final do Mundial. Bom, resumindo no caso, o primeiro tempo e o segundo tempo da prorrogação, o PSG dominou, podia ter ganhado. Isso aí eu não posso mentir. Mas o Paris Saint-Germain, no segundo tempo e no primeiro tempo da prorrogação, simplesmente podia ter perdido para o Flamengo nesses momentos. O Flamengo jogou bola nesses dois tempos. Mas o que impressiona é que o Flamengo o que parece é que o Flamengo, o PSG, poderia ter ganhado esse jogo. O Flamengo simplesmente deixou o PSG jogar muito, tanto no primeiro, um pouco no segundo, no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação e todo o segundo tempo da prorrogação. O Flamengo só conseguiu jogar algumas vezes e podia ter feito gol. Mas o PSG simplesmente é um time europeu, com mais condições financeiras, com jogadores melhores. E o Flamengo, bem que tentou fazer a frase, eu vou ver se é o que eu tenho, então bora ver se vai dar certo. E quase deu. Em alguns momentos o Flamengo chegou até a ameaçar o PSG, mas não conseguiu superar. Aí, falando aqui, no primeiro tempo, do tempo normal, o Flamengo podia ter sido amassado pelo PSG. Começou que o Arrascaeta e o Rossi falharam num possível gol que, para sorte do Flamengo, a bola tinha saído. Mas depois, Rossi falhou de novo no gol do Kvaratskhelia, que fez o primeiro gol já abrindo para cá. Aí, no segundo tempo, o time volta o mesmo, não teve mudança, mas aí o time volta de uma postura diferente, começando a atacar mais o PSG. Conseguiu chegar perto. E essa mudança de postura veio com o pênalti, que foi uma jogada, que foi um lateral a favor do PSG, que o Pedro disputou, deu a bola para o Arrascaeta. O Arrascaeta ia puxar para a linha de fundo da grande área. O Marquinhos acabou derrubando ele e foi marcado pênalti, onde o Jorginho bateu muito bem na categoria, empatando o jogo no segundo tempo. Aí depois o Flamengo impediu, teve algumas chances, mas a maioria foi com o PSG, que no final do segundo tempo teve a chance de ter matado o jogo, mas o Marquinhos meteu aquela canelada que culminou o jogo ir para a prorrogação. Na prorrogação, o primeiro tempo da prorrogação, o Flamengo teve as melhores ações. Chegou mais perto, mas não conseguiu fazer muitos ataques. E no final do primeiro tempo da prorrogação, o PSG já estava mudando isso. Começou a atacar mais. Para isso, no segundo tempo da prorrogação, o Flamengo foi novamente amassado pelo PSG. O PSG mais uma vez podia ter liquidado o jogo no segundo tempo da prorrogação. Dembélé perdeu o gol 2 vezes no caso. E com isso, como o PSG mais uma vez não aproveitou e o Flamengo não fez aquela famosa regra do quem não faz leva, o PSG desperdiçou um monte de chances, mas o Flamengo não aproveitou, não fez o gol e o jogo foi para os pênaltis. E meu amigo, nos pênaltis, eu tava conversando aqui com meu pai e ele tava dizendo, e mais uma vez ele acertou. Disse para mim, filho, o Flamengo perdeu seus principais batedores. Se for pros pênaltis, ele não vai ter chance de ter feito. Saiu Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique ainda no segundo tempo. E com isso o Flamengo perdeu qualidade na disputa de pênaltis. Até começou bem, acertando a primeira cobrança. Depois o PSG empatou, mas aí começou o jogo de horrores.
o De La Cruz bateu e perdeu. Olha, eu não vou entrar nos detalhes, mas o goleiro caiu várias vezes no mesmo canto. Era sempre direita. Ele sempre batia na direita. No caso, ele pulava pra direita. E o jogador... E o Jorginho. E o... Quem acertou mesmo? Tô tentando lembrar aqui. E o outro batedor do Flamengo, que foi o... Ó, não tô lembrando, mas quem bateu primeiro. Depois coloca aí nos comentários pra dizer quem bateu primeiro, que eu não tô com a memória boa agora. Mas aí, o De La Cruz perdeu. Depois, o PSG tinha a chance de fazer 2-1. Mas depois, o Ousmane Dembélé, que acabou perdendo também. Mas depois começou a sequência de erros. Depois, Pedro bateu daquela forma, praticamente recuando o goleiro do PSG. Que depois ele reclamou que ele tinha adiantado, mas foi no limite, mas ainda assim, bater daquele jeito, meu amigo, ninguém merece. Depois, Léo Pereira, não dá pra reclamar muito. Ele, qualquer um sabe que pênalti, quando o zagueiro vai bater, ele sempre vai fazer aquele pênalti de segurança, bater no meio. E o goleiro acertou. E por fim, Luiz Araújo, que bateu e perdeu, decretando de vez o título do PSG. Que pra mim, eu considero que o PSG, se o Flamengo tivesse jogado um pouco melhor, acho que teria condições de ter vencido. Porque o PSG desperdiçou um monte de chance. O Flamengo não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Foi praticamente engolido nos contra-ataques. Não conseguiu jogar muita coisa. Conseguiu jogar alguma coisa. Jogou relativamente bem no segundo tempo e no primeiro tempo da prorrogação. Mas, considerando, não fez muita coisa. Bom, esse acaba sendo um vice bem amargo, mas eu considero que se fosse pelo desenrolar do jogo, o PSG merecia ter sido campeão. Mereceu, no caso. Por quê? Jogou, propôs seu jogo, teve chances, muitas no caso. Quando foi para os pênaltis, não desperdiçou 2 cobranças, mas ainda assim, o Flamengo, depois que o Flamengo, vendo o que o Flamengo fez na disputa de pênaltis, não dá para reclamar. O PSG acabou merecendo. O trabalho do Felipe Luiz nesse ano é simplesmente fantástico. Mesmo com esse vice-campeonato, ainda assim foi um dos melhores trabalhos dele foi o melhor trabalho desse ano no futebol brasileiro. Bom, agora é pensar agora pro ano que vem. O Flamengo vai disputar ano que vem 6 competições, podendo ser 7 se ganhar novamente a Libertadores. Aí vai disputar o Intercontinental de novo no final do ano. Já o PSG vai continuar sua temporada, que está na metade agora, e agora é pensar no resto da temporada. Bom, mas para falar a verdade, o Flamengo não mereceu ser campeão. Não mereceu. Tentou propor o jogo, quase que é derrotado aí no primeiro tempo. Quando conseguiu jogar, não aproveitou. Teve chance de ter sido derrotado ainda no segundo tempo e no primeiro, principalmente no segundo tempo da prorrogação. Mas o PSG não aproveitou. O Flamengo não fez a lei do quem não faz leva. E culminou nisso com esse vice-campeonato. Olha, galera, agora fica esperto que amanhã, depois do jogo de hoje da Copa do Brasil, eu vou gravar um vídeo falando desse primeiro jogo da Copa do Brasil. Como sempre, eu peço para deixar seu like e se inscrever no meu canal. Muito bem, valeu, tchau.